Bom dia, graça, paz, misericórdia da parte do Senhor Jesus para este dia, essa manhã de domingo, para este primeiro dia da semana e para os dias que estamos vivendo. É verdade, meus irmãos, que muitas vezes em dias difíceis a nossa tendência é ser um pouco mais pessimista, mas está reverberando ainda no meu coração a ministração do Espírito Santo dos últimos dias, que falou aos nossos corações da necessidade de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, contar as bênçãos que o Senhor já fez, lembrar-nos daquilo que Ele fez, perceber, buscar, perceber o que Ele está fazendo. Se você olhar bem, Ele está fazendo hoje. E pela fé, pela certeza da fé, crer que Ele fará muitas coisas ainda para nós. Eu queria te convidar nessa manhã a trazer essa mensagem que reverbera nos nossos corações. Como eu disse, a tendência nossa em dias difíceis é sempre ficar mais negativo, mas o Senhor nos ensina na sua palavra, que nós devemos trazer as coisas boas. Eu quero te desafiar nessa manhã, com este hino, a contar as bênçãos do Senhor. Eu quero mais uma vez cantar esse hino, porque ele tem reverberado também. E eu quero louvar ao Senhor nessa manhã, contando as bênçãos que o Senhor tem para nós, vai fazer em nome de Jesus. Louve ao Senhor comigo. 329 do cantor cristão. Vamos louvá-lo e engrandecer o nome e relembrar as bênçãos, contando as bênçãos do Senhor para as pessoas, em nome de Jesus. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Vamos observar e perceber que Deus tem feito, mesmo que não pareça para mim e para você, muitas coisas. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens que levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Cante! Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bem, lembra que tesouros prometidos tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Cante! Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Eu creio, Deus, que muitas bênçãos o Senhor já fez, vai fazer, vai continuar fazendo. E nessa manhã, com esse hino, ó Pai, nós queremos trazer à memória que muitas bênçãos o Senhor tem feito por nós. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém, amém e amém. Eu quero compartilhar com você, em especial, uma oração, uma canção que eu fiz lá nos idos de 2010, mais ou menos. Eu tive uma ovelha muito amada, muito querida mesmo,
que sofreu um acidente e entrou em coma. E nesse período eu estava gravando essa canção e colocando os arranjos dela no estúdio. Foi quando eu recebi a notícia de que essa minha querida ovelha, ela era líder de jovens da igreja, sofreu um acidente automobilístico e estava em coma. Fui ao hospital e ali ficou ela por vários dias. E por 2 meses, quase ela ficou em coma. E então nós sofremos muito naquele momento. Eu concluí de gravar essa música e eu me lembro de pegar essa música e levar até ela. E dar para ela ouvir, cantar para ela. Essa música fala de Isaías 53, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E naquela época eu falei isso para ela. E quando ela acordou do coma, a sua família colocou essa música e ela foi edificada e ela compartilhou muitas bênçãos que ela recebeu através da palavra de Deus que está nessa música. E eu queria ministrar essa música nessa manhã para você. Essa música fala de cura. Ela pede uma oração em que eu peço a Deus na época, pedia, traz sua cura, tira toda a dor, sara as feridas que ninguém pode ver, derrama do teu bálsamo. Talvez você esteja assim nessa manhã, não precisando de cura do Covid ou cura física, mas de cura da sua mente, do seu psicológico, das suas emoções. Eu quero, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor a palavra do Senhor e fazer essa oração comigo. Cura-me, Senhor, chama essa canção. Senhor, eu quero te conhecer. E caminhar sempre ao teu lado, Jesus. A tua mão é o meu abrigo, Senhor, e a tua voz o meu consolo, Deus. Toma minha vida inteira em tuas mãos. Deixa tua luz brilhar na escuridão, Senhor. Sara as feridas que ninguém pode ver, Pai. Cura minha alma e o meu coração, Senhor, e traz tua cura, tira toda dor, Senhor, sara as feridas, tira todo medo pelo teu amor, e traz tua cura, sem tirar toda dor, Senhor. Toma-me em teus braços, se livra, derrama do teu bálsamo em nome de Jesus. Cura-me, Senhor. Senhor, eu quero te conhecer, Pai. Eu quero, Senhor, sempre
caminhar sempre ao teu lado. Pai, a tua mão, Senhor, é o meu abrigo. E a tua voz, ela é o meu consolo. Deus querido, toma minha vida inteira em tuas mãos. Deixa, Senhor, deixa a tua luz brilhar na escuridão. Deus meu, sara as feridas que ninguém pode ver, e vem curar, Senhor, cura minha alma e o meu coração. Jesus, traz tua cura, tira toda dor, Senhor, sara as feridas, tira todo medo pelo teu amor, e traz tua cura, tira toda dor, Senhor, toma-me em teus braços, derrama do teu bálsamo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Jesus. Pai, nessa manhã eu te peço que a tua cura alcance o coração do meu irmão, da minha irmã. Sejam eles, ó Deus, enfermos de qualquer enfermidade. Em nome de Jesus, cura-nos. Amém. Que Deus te abençoe. Agora você vai ter uma palavra com o pastor Marcos Chagas. Ele vai estar dando continuidade à nossa reflexão sobre Jesus. Ensina-nos a orar. E ele vai trazer um pouquinho uma reflexão sobre a necessidade de ter uma vida íntima de oração e não apenas uma vida religiosa de oração. Espero que você seja abençoado pela vida dele, e logo mais à noite nós estaremos louvando ao Senhor. Às 11 horas, o nosso culto infantil, e às 19 horas, a nossa celebração ainda de forma remota. Paz! Paz e alegria a todos vocês, irmãos e irmãs da Igreja Batista em Jardim Etelvina, você que nos assiste por essa plataforma digital. Eu sou o pastor Marcos Chagas e eu estou aqui com vocês para a ministração de um estudo bíblico a pedido do meu amigo, cunhado e irmão, pastor Roque. Agradeço muito, pastor, pela confiança, o privilégio de poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus e, em especial, sobre um tema tão necessário, fundamental, essencial para os nossos dias, esses dias sombrios que estamos vivendo. E a minha oração é que o Senhor Jesus venha nos confortar e revigorar nossas forças. Que o Espírito Santo nos traga à memória o que nos dá esperança. E neste tempo, o que mais precisamos lembrar foi o que o Senhor Jesus disse sobre si mesmo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu oro para que, de uma maneira especial, Ele nos dê a compreensão devida de sua palavra. Amém? Vamos ao estudo? O texto base está em Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Peço que você abra ou acesse a sua Bíblia para acompanhar a leitura e descobrir como devemos orar. O capítulo 6
Ele está dividido em duas grandes partes. Dos versos 1 a 18, trata de um quadro completo de como deve ser nossa vida devocional, nosso relacionamento de intimidade com Deus. E dos versos 19 ao 34, nós temos um quadro completo da relação do crente com a vida em geral, aquilo que o apóstolo Paulo chama em 1 Coríntios 7,34 de coisas deste mundo. A justificativa desta abordagem e ensino de Jesus se dá justamente pelo fato de enfrentarmos grandes desafios em nossa jornada até aquele dia glorioso. Veja que já no verso 1 nós temos uma introdução à mensagem que trata deste aspecto devocional dos versos 2 a 18. Anuncia ali um princípio geral do que deve governar a vida do crente, que é evitar exercer a justiça ou a piedade para ser aplaudido pelos seres humanos. O texto segue oferecendo 3 exemplos desse princípio, que era ensinado pelos rabinos como sinal de demonstração de amor a Deus, mas praticados de forma equivocada, pois queriam mostrar às pessoas o quanto eles amavam a Deus, ao invés de mostrar a Deus o quanto o amavam, mesmo sem serem vistos pelas pessoas. Esmolas, oração e jejum eram 3 áreas importantes na vida do judeu e também na vida do cristão. A beneficência, que é a misericórdia e desprendimento, a oração, o relacionamento com Deus, e jejum, que é a mortificação da vontade da carne, é justamente o que nós precisamos compreender para melhor servir ao Senhor. E para os judeus, essas atitudes eram feitas por obrigação e não por sincera devoção e liberalidade. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, do 5 ao 8, que diz: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que ele está em secreto, e então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Nestes versos temos o segundo exemplo que Jesus emprega para ilustrar a vida de piedade do crente. Após o assunto da doação de esmolas, das obras de beneficência e misericórdia, aqui estamos diante de mais uma ilustração que diz respeito à devoção pessoal e nossa comunhão com Deus, que é a oração. Muitas vezes, ao ler essa passagem, nós nos atentamos apenas para a repreensão que Jesus dá nos fariseus e nos mestres da lei, que eram hipócritas, que gostavam de chamar atenção para si mesmos. Mas esta passagem também se relaciona à minha postura diante de Deus, que muitas vezes traz à luz os efeitos do pecado agindo em minha vida. Até mesmo na vida devocional nós podemos perceber o pecado agindo em nós. Diga-se de passagem que o pecado é muito mais que uma ação ou omissão, é uma disposição de mente, uma disposição de coração que nos acompanha por toda a caminhada nessa vida. O pecado é tão terrível que é capaz de nos perseguir até o próprio céu. Aliás, foi do céu que o pecado derrubou o querubim da guarda, não foi? Que hoje é conhecido como Satanás, dragão e a antiga serpente. O pecado é um estado do coração que consiste na autoadoração e na busca da autoadoração. E muitas vezes pensamos estar adorando a Deus quando, na verdade, estamos adorando a nós mesmos. Mesmo quando estamos engajados na mais sublime tarefa, como é a oração, podemos estar pecando. Isso mesmo. E de volta à horrível natureza do pecado, muitas vezes pensamos que o pecador não passa de um embriagado numa sarjeta ou alguém envolvido em escândalos de prostituição, de corrupção. Todavia, gente, o pecado pode se manifestar inclusive na vida de um santo homem devoto e piedoso, tentando ele a pensar de forma agradável sobre si mesmo, onde ao invés de se chamar a atenção da adoração para Deus, o homem pensa em si mesmo. E isso acontece devido à malignidade do pecado, que é necessário para que cada um de nós
perceba que devemos de fato nascer do alto, pois o pecado é uma disposição íntima, capaz de nos acompanhar até mesmo num momento tão sublime como a oração. Vamos analisar o ensino de Jesus sobre oração, pois existe uma maneira errada e uma maneira certa de orar. Em primeiro lugar, obviamente, a maneira errada de orar. Trata-se de se concentrar a atenção em quem está realizando a oração, ao invés de se concentrar naquele a quem a oração é dirigida. Você pode ver isso no verso 5. E também nós temos um grande exemplo no Evangelho de Lucas, quando ele narra sobre a oração do fariseu e do publicano, Lucas 18, de 9 a 14. Veja as formas erradas de orar. Primeiro que Jesus narra, orar nas esquinas. Para quê? Para dar a impressão da alta devoção que o homem tinha. Ele, a caminho do templo, parava nas esquinas e nas praças para orar, pois queria comunicar quem estava vendo ele que ele não via a hora de estar na presença de Deus em oração. O interessante é que na própria devoção daquele homem, o interesse dele estava em si mesmo e não em Deus. O desejo da pessoa é ser conhecida como uma pessoa dedicada à oração. Isso também é uma forma errada de orar. E por esse motivo, o indivíduo passa a ter o desejo de ser flagrado em oração, e assim como também é o caso anterior das esmolas, quando o indivíduo fazia barulho para que os outros o vissem dando esmolas e até mesmo enxergasse ele como uma boa pessoa, né? Vejamos algumas maneiras que as pessoas têm praticado as mesmas condutas destes fariseus que foram denunciados por Jesus. 1. Tendência para o exibicionismo quando está orando. Exemplo do crente que caía de joelhos quando ele passava de uma sala para outra para demonstrar profunda devoção. Esse seria muito mais devoto se orasse silenciosamente enquanto caminhava de uma sala para outra, né? Outras pessoas pensam que o tempo de oração em excesso demonstra também que ama a Deus. Na verdade, não. A pessoa planeja obedecer a ordem de orar em secreto, mas se tranca no quarto de tal modo que todos percebam que ela está orando em secreto, pois dá a impressão de estar gastando horas em oração. Esse erro se repete de diversas outras maneiras também. Alguns até tentam escapar de reuniões e encontros para ir orar sozinho, e qualquer coisa em comum só serve para atrair a atenção alheia para si. Belas orações, uma outra forma de orar errado também, quando busca a ênfase nas palavras que usam. Claro que devemos usar palavras certas e tentar exprimir o máximo possível que estiver em nosso coração, mas ninguém conversa com as pessoas que amam de uma maneira formal, perfeita, polida. Nossa comunhão com Deus deve ser de uma forma espontânea e sincera. Nós temos o exemplo de Pedro, quando ele estava se afogando e disse: "Socorro, Jesus!" Foi uma oração. Orações impressas, aquele que ora deve fixar sua atenção em Deus e em sua experiência, e não na experiência de quem escreveu ou imprimiu as orações. Também Jesus retrata sobre as vãs repetições, e o interesse está em saber que a eficácia da oração está justamente não só no tempo que se dedica a orar, mas também na forma das orações. As rodas de oração nos países orientais, o catolicismo romano, com o uso dos terços e rosários, mas tem outras maneiras também que podemos cair no mesmo erro de vãs repetições. Outro exemplo é com horas marcadas. É importante, mas se não der, não tem problema. Ore em outro horário. Orar por orar é melhor não orar. Não passa de um mero hábito ritualístico, pois nem se percebe do propósito que está envolvido ali. Tempo de oração, ficar de olho no relógio para descobrir quanto tempo conseguiu orar. Isso é muito mecânico. O tempo não vai importar, pois quando se ora a Deus, saímos do tempo e nos adentramos na eternidade. A oração é relacionamento com quem amamos. Quem assim age já percebeu e já recebeu a sua recompensa. E qual é a maneira certa de orar então? Você pode ver isso nos versos 6 a 8. Devemos entender que estamos nos aproximando de Deus. Onde quer que façamos as nossas orações, precisamos lembrar que estamos diante de Deus, do Senhor do Universo. É necessário entrar naquele quarto e falar com o Pai, independentemente de onde você estiver.
Tem algumas pessoas que agem de forma ridícula ao afirmarem que não vão aos encontros de oração na igreja porque Jesus mandou orar no quarto. Aqui não se trata de proibição de oração em público, gente. Ao orar em público, é também necessário que se concentre em Deus e esqueça quem está por perto. Dessa forma, precisamos excluir certas coisas. Por exemplo, esquecer as outras pessoas. Esquecer nós mesmos. Não se envergonhar ou não se orgulhar de suas orações. O seu quarto secreto pode ser na fila da lotérica, na sala de espera de uma consulta médica ou odontológica, andando pela rua ou até mesmo no meio de transporte, orando em público na igreja. Este é o lugar onde você está em comunhão com Deus. Este é o seu quarto secreto. É preciso lembrar que estamos conversando com quem? Conversando com Deus. Devemos perceber que estamos na presença de Deus. Quem Deus é? Preciso trazer isso também à minha memória. Quem é o Senhor? Quais são os seus atributos? Quais são suas virtudes? Eu preciso lembrar que eu estou diante de um Deus que está sentado num trono, que Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é o absoluto, o eterno, o grande Deus, que demonstra seu grande poder com gloriosa e apavorante majestade. Aquele que é luz, que é fogo consumidor, justo, santo e bom, aquele que se deleita em ser chamado de Pai Celestial. O relacionamento aqui deve ser o mesmo entre pai e filho, aquele que conhece tudo o que vamos falar antes mesmo da palavra chegar à boca, que sonda e conhece as intenções dos nossos corações. Um pai que cuida e se antecipa às necessidades de seu filho. Ele cuida de nós, é nosso pai, e até o cabelo das nossas cabeças são contados. Ele afirmou que nada pode acontecer com a gente sem a sua permissão, nem mesmo permite que o maligno nos toque e nos cause dano. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Orar, irmãos, é muito mais que apertar um botão ou girar as contas de um rosário. É relacionamento de amor com o Pai. Ele quer que oremos sem cessar e o façamos-lhes conhecidas todas as nossas petições. Tudo que precisamos é chegar com confiança diante do trono da graça de nosso Pai Celestial, com temor reverente, mas sem formalidade mecânica. O Pai que lhe vê em secreto lhe recompensará. Ele é capaz de fazer por nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Seu amor é extravagante. Confie no Senhor. Vá a Ele em oração. Esta é a maneira correta de se achegar ao nosso Pai Celeste. Deus abençoe a sua vida. Até um próximo encontro. E aproveite, independentemente do tempo que você esteja vivendo. Ore, fale com o Pai. Entre no trono da sua graça.